Oi, boa noite. Boa noite, Gi, tudo bem? Ei, você? Tudo bem também. Vamos aguardar só mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Legal. Então, gente, enquanto isso, enquanto a gente aguarda, antes de entrar no tema, a gente vai falar tudo sobre MEI. Então, aqui nós estamos focando para o empresário mesmo, para as pessoas que já têm o MEI, o registro no MEI, e para as pessoas que pretendem se registrar no MEI. Por que que a gente fez? Por que que nós estamos fazendo essa live? Pronto, já corrigi aqui que caiu o meu celular. Então, vamos lá. Por que que a gente resolveu fazer essa live? Porque a gente vê a dificuldade das pessoas que têm o MEI em conseguir cumprir todas as suas obrigações, porque não é em todos os lugares que tem certinho quais são as obrigações, os deveres e os direitos. Lógico, tem sim, como por exemplo o Sebrae, um local que ajuda, que passa informações, mas no dia a dia, principalmente focado para a área jurídica, a gente tem muita dificuldade dos empreendedores em relação a isso. Saber distinguir qual é o direito da pessoa física com a pessoa jurídica. Então, nós estamos aqui para mostrar para vocês como que funciona isso na prática do dia a dia, principalmente agora que nós estamos vivendo num momento muito complicado, né? Um momento em que várias empresas estão paradas, aluguel correndo, prestações com fornecedores correndo, salários de funcionário. Então, tudo isso gera dívidas. E como que fica o empreendedor neste momento? Né? O microempreendedor individual, o MEI, ele também está enquadrado nesse esquema e precisa ter um respaldo jurídico para tudo isso, né? Então, por isso que nós trouxemos essa live hoje. Tem um ponto para reforçar antes da gente começar? Não, não, já falou tudo. Vamos, acho que a gente já pode, já tem 14, 15 aí. Então, acho que já dá para a gente entrar mesmo direto no assunto, na parte das orientações mesmo, porque até mesmo nós, né, Ju, quando a gente começou a pesquisar também, a gente teve dificuldades, né? A gente viu que cada lugar explica de uma forma, mas lugar nenhum era completo. Né? E tem muita coisa que se a pessoa não tem um entendimento maior, ou da área contábil, ou da área jurídica, a pessoa não consegue desenvolver sozinho. E a publicidade em cima do MEI qual é? Você não precisa de contador, não é bem por aí. Você Isso que eu ia precisa de falar. alguém para te orientar, A né? impressão é Porque na que parte burocrática é muito complicada. Tem muita gente que quer empreender, mas não tem tempo ou não tem entendimento suficiente para desvendar, né, esses caminhos burocráticos aí que um contador e um advogado já têm habilidade para fazer, né, com maior facilidade, com mais agilidade, né, com mais rapidez. exatamente, você falou uma coisa muito importante. Quando a gente abre, né, quando abre o MEI, a primeira coisa que é passado para a pessoa é: você não precisa de um contador, você não precisa de um orientador, você não precisa de um profissional, né? Você simplesmente entra no site. Sim, é fácil, você entra no site, você se formaliza. Mas tá, e a parte de assessoria jurídica para dizer sobre o seu ramo de serviço, como que você tem que trabalhar, né? Porque existem tantas coisas que envolvem o mercado, não é só simplesmente o registro da empresa. Você vai lá, entra no site, formaliza, pronto. Não, tem muitas coisas que envolvem, que nem, por exemplo, você faz uma prestação de serviço. Quem vai elaborar, né, o contrato de prestação de serviço? Não é qualquer coisa que você vai lá, busca na internet, joga no Google, faz um contrato, pronto. Mas o contrato nem traz especificações do seu serviço. E aí dá um problema com o consumidor, o que, que vai acontecer? Você vai acabar se prejudicando, porque você vai levar uma ação judicial, e essa ação judicial, dependendo da ocorrência, pode trazer grandes débitos para a empresa. Né? Então, é Exatamente. essencial que tenha, sim, uma assessoria jurídica, que tenha, sim, uma assessoria de um contador ou qualquer outro profissional que você precisa, né, no seu ramo, porque cada ramo da atividade você vai precisar de uma pessoa específica para isso, né? Então, é muito Exatamente. importante ter essa assessoria. Nada de falar: ah, eu vou fazer as coisas sozinha. É aquela famosa frase: o barato sai caro, né? Então, uma coisa que você pode É, ter uma orientação antes pode fazer com que o seu
com que a sua empresa tenha uma vida longa, né, que a sua empresa prospere, ao passo que um errinho que você der pode ser que acabe prejudicando todo o andamento da sua empresa, né? E sabe a hora que complica ainda mais? Ah, Quando o MEI cresce, quando ele começa a desenvolver a sua atividade e tem necessidade de contratar um funcionário. Aí complica ainda mais para ele. Ele vai saber emitir uma guia para recolher o INSS do funcionário? Uma guia de fundo de garantia, a é CEFIP, muito que a gente difícil, chama? Ele vai saber é enviar? muito Não difícil. vai, não vai. Exatamente. É coisa muito técnica, ele não vai conseguir. Então, essa historinha de que não precisa de um contador, não precisa Ixi, travou. nenhuma. Tem que buscar o melhor para ele. Aham. Então vamos lá, Desculpa. gente, vamos entrar já no tema, tudo bonitinho, e eu vou pedir então para vocês clicarem no aviãozinho e passar essa informação que nós vamos passar para vocês, para todos os seus colegas que têm empresa, para quem pretende ter empresa. Então eu quero que vocês mandem o aviãozinho, tá bom? Vamos lá, eu acho que a Gislane está tendo problema com a conexão dela, mas nós vamos continuar por aqui. A gente fez um tópico. Eu criei um tópico porque são vários assuntos que a gente vai abordar hoje. Então, se a gente não ir por um tópico, eu sei que vocês vão fazer perguntas, porque é normal. E aí, se no meio da pergunta a gente acabar, né, meio que se perdendo, a gente tem aqui o roteiro para a gente seguir, para não deixar nenhuma informação de fora para vocês, tá? E fica aberto também para perguntas. Vocês fiquem tranquilos que a gente vai tentar responder todas. Então, vamos lá. Para quem não conhece, então a sigla MEI é um microempreendedor individual, né? E quem pode ser o MEI? O MEI é um empresário que trabalha por conta própria e resolve se legalizar, né? Só que existem algumas profissões que não são consideradas como empresário, que são pessoas que exercem, por exemplo, uma atividade intelectual, científica ou literária. Por exemplo, médico não pode ser MEI, advogado não pode ser MEI, arquiteto não pode ser MEI, cantor não pode ser MEI. Então, para essas atividades, não podem ter o enquadramento do MEI. Para as outras atividades, que não tem regulamento próprio, você já consegue fazer a inscrição do MEI. Lembrando que existe uma lista de atividades que podem ser exercidas dentro do MEI. Essa lista é enorme, tem mais de 500 atividades. Onde você vai encontrar isso? Você vai encontrar no portal do empreendedor, que aí eu vou falar direitinho para vocês, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br. Então, quando você entrar neste site, lá vai estar todas as atividades que podem ser desenvolvidas através de uma empresa MEI. Tá? Ju, Lembrando que aquelas que têm regulamento próprio não podem ser enquadradas como MEI. Hoje, tá, Juliana, eu posso fazer um adendo aí, porque teve um caso que aconteceu, inclusive, com uma sobrinha minha, para ficar atento quanto ao site, porque existem sites com o nome portaldoempreendedor.net.com.n coisas. Então, ficar atento, é .gov.br, gov que é site do governo. Tá? Prestar atenção nisso, porque se você entrar no site errado, eles cobram por todos os serviços. Eles fazem o registro, fazem direitinho, mas eles cobram por uma coisa que não, a pessoa pode fazer. Inicialmente, esse registro a pessoa pode sim fazer totalmente sozinho, sem pagar nada, né? sim, exatamente, porque é super simples você se formalizar, né? Então, vamos supor, quem é que pode ser MEI? Essa é uma questão interessante também para você procurar um profissional, porque o contador ou o advogado, ele sempre vai orientar quando você fala, eu quero abrir uma empresa. Então, ele vai orientar de acordo com a sua profissão, qual que é o caminho para você pagar menos tributo, qual que é o caminho que é o certo para a sua atividade. Então, o importante de você fazer essa busca de uma assessoria jurídica antes de você se formalizar é para isso, para que você possa se enquadrar, né, certinho dentro da sua atividade. Mas vamos supor que você não tenha feito isso, ou você não tem condições e você quer se formalizar. Como que você faz?
Você vai nesse portal que eu te falei, www.portaldoempreendedor.gov.br, e você vai clicar formalizar-se. Lá, você vai ter que preencher alguns requisitos, tá? Mas antes disso, você precisa saber se você pode ser MEI. Como que você sabe se você pode ser MEI? O seu faturamento da empresa, ele não vai poder ultrapassar 80 mil anual. Então, ou seja, esse valor de 80 mil, você pode, por mês, receber mais ou receber menos, desde que o anual não ultrapasse de 81 mil, tá? Você só pode possuir um empregado, então se você for fazer uma atividade da qual você precise de dois empregados, esquece que você já não vai poder ser MEI. Porque esse negócio, vou registrar um, outro não dá certo. Você precisa registrar todos os seus empregados para ficar dentro da lei e não ter nenhum problema. Então, se você vai fazer uma atividade da qual você precisa de mais de um empregado, você já não se enquadra mais como MEI. E não pode ter participação em nenhuma outra sociedade ou ter filial. Então, por exemplo, vou ter duas empresas, uma aqui em São Paulo e outra em outro local. A mesma empresa não pode ter filial e você também não pode estar participando de nenhuma outra atividade. Então, ou seja, existem requisitos, né, para você poder ser MEI. Então, não é qualquer pessoa. Às vezes você se enquadra nos 81 mil, mas você tem um outro requisito que não dá certo. Então, você tem que preencher todos esses requisitos certinho para você se enquadrar, tá? Quer fazer algum adendo aqui? Não. Tá perfeito. Aqui tem uma pergunta. Gostaria de saber quais são os benefícios de abrir o MEI. É a Dani Cristina 1312. A gente já vai abordar isso, a gente já vai chegar nessa parte dos benefícios e a gente vai passar a importância de se formalizar, né, para você ter todos os benefícios, que são muitos, tá bom? A gente já vai chegar lá. Então, o que você precisa? Você entrou lá no site, você precisa ter o seu CPF, você precisa ter o seu título de eleitor. Se você não tiver nenhuma declaração de imposto de renda já feita, ou se você tiver alguma declaração de imposto de renda, ele vai pedir o número da última declaração que você fez para poder formalizar. E lá você vai preencher o seu cadastro com endereço, a atividade que você vai exercer, que seria importante você já indo, pesquisando tanto na prefeitura quanto no site se a sua atividade se enquadra no que você quer, porque corre o risco de você querer fazer alguma atividade que talvez lá não seja permitido no MEI, tá? Com o cadastro feito, né, você vai ter um número de um CNPJ, que aí já começa a ter as vantagens, porque você tem um número de CNPJ, você consegue trabalhar melhor no mercado, você tem uma credibilidade maior. Você tem a inscrição na junta comercial, então outras empresas ou até mesmo os seus clientes vão sentir confiança, né, sabendo que tem uma empresa constituída. E você vai ter a inscrição na Previdência Social, que através da inscrição na Previdência Social você vai ter benefícios e os seus dependentes também vão ter benefícios, porque você vai contribuir para o INSS. E você vai ter a inscrição junto à Prefeitura, que é onde você vai poder emitir nota fiscal. Tá? Essa nota fiscal, ela não é obrigatória se você estiver prestando um serviço para pessoa física. Ela somente será obrigatória se você estiver prestando serviço para pessoa jurídica. Aí sim, você tem que tirar a nota fiscal. Que aí é um outro problema, né, Gi, que a gente tem aqui com nota fiscal. Porque se você não tiver um contador ou se você não tiver uma pessoa para te assessorar, dependendo do município que você estiver, é a coisa mais difícil do mundo você conseguir liberar essa nota fiscal. Por quê? Exatamente. Cada prefeitura trabalha de uma forma, cada município trabalha de uma forma. Então, você vai precisar saber qual é a forma que seu município trabalha para liberar essa nota fiscal, né? E muitas vezes, só com um contador você consegue fazer essa liberação. Eu digo por isso porque eu já tive um MEI e eu tive que fazer uma mudança de uma cidade para outra. E quando eu mudei para uma outra cidade, Jesus, eu não conseguia de forma alguma, porque era tanta burocracia, era tanta informação, era tanta coisa que eles pediam, que eu não conseguia regularizar. E eu acabei perdendo alguns clientes, empresa, porque geralmente empresa exige nota fiscal, né, mais, né, e por conta da obrigatoriedade também, eu acabei perdendo, né, no meu negócio algumas vendas, porque eu não conseguia a tempo regularizar a minha nota fiscal,
né? Então, esse é um assunto muito complicado, né, Gi? Você tem algum apontamento É aí para verdade. fazer em relação a isso? Então, e agora com a pandemia está pior ainda, né? Porque muitas prefeituras não estavam nem preparadas para atender o contribuinte via e-mail ou via plantão, e entidade pública, né? A gente sabe que, infelizmente, a maioria tem aquele atendimento top, né? Que a gente tem até medo. Então, agora, para você conseguir uma informação, eu passei por uma situação recente aqui para conseguir uma informação na prefeitura de Diadema. Eu tive que insistir bastante, viu? Bastante. Eu ligava, não tem ninguém, ligava de novo. Liga mais tarde, estão almoçando, ligava de novo. Não tem ninguém de plantão. Até que eu insisti, consegui falar com alguém, me passaram um e-mail, e por e-mail eu consegui as orientações que eu precisava. Mas está difícil, e está difícil, acho que em todo o local, né? Piorou para todo mundo. Se Sim, já é burocrático antes, agora ainda está pior, né? uhum. Tem uma pergunta aqui que fizeram. Quem tem emprego fixo registrado pode ter uma outra atividade registrada no MEI? Sim, pode. A única coisa que você não pode ser é sócio de empresa, tá? Então, se você tiver só o registro, não tem problema nenhum. Você pode ser registrado numa empresa e abrir o MEI sem problema nenhum. Nossa, que complicado esse lance da nota fiscal. Sim, muito complicado. Tem pessoas que eu conheço, né, que demoram um tempão para conseguir liberação da nota fiscal. E se é uma empresa que está voltada para trabalhar com pessoa jurídica, né, o essencial é você ter a nota fiscal. Primeiro, porque nenhuma empresa que trabalha certinho vai querer comprar de você se você não tiver a nota fiscal, né? E você, por ser MEI, você é obrigado a prestar, a emitir a nota fiscal. Então, isso daí é uma coisa que você tem que já trabalhar, quando você vai iniciar a sua empresa, já tem que estar certinho isso. Não pode deixar para lá na frente, depois que você surgir a oportunidade de você trabalhar com uma empresa, que você vai atrás da nota fiscal, porque muitas vezes demora. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Boa noite, já sou MEI, Juliana, gostaria de saber sobre a declaração de imposto de renda. Nós vamos chegar lá também nessa questão da declaração de imposto de renda. Pode ficar tranquilo. deixa eu fazer um comentário a respeito da pergunta aí. A pessoa sendo funcionário, né, e tendo MEI. Uhum. Então, tem que analisar bem essa situação, se é vantajoso ou não, porque a pessoa pode estar simplesmente jogando o dinheiro da contribuição do MEI fora. Por quê? A gente vai entrar aí com maiores detalhes, mas o MEI tem algumas peculiaridades na questão da aposentadoria. É só aposentadoria por idade, né? Não conta para tempo de contribuição. Então, isso aí não vai contar para a pessoa mais para frente. Se a pessoa for aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, não pode contar nada do MEI, a não ser que faça um complemento e gaste ainda mais. Então, Sim. precisa analisar se realmente precisa, né, Uhum. do MEI. É muito interessante isso que você falou, que a gente vai abordar lá na frente, questão da aposentadoria, porque vocês têm direito à Isso. aposentadoria. Só que eu acho que a dúvida dele foi, porque como a gente disse que um sócio da empresa não pode ter o MEI, eu acho que ele quis dizer, e sendo funcionário de uma empresa, eu posso ser MEI? Sim, Sim, pode. Como também sim. perguntaram aqui, eu trabalho em um órgão público, posso abrir uma MEI? Pode, porque aqui não está falando em relação a registro, está falando que você não pode ser sócio de uma outra empresa. Tá? Então, por exemplo, eu quero ter duas MEI. Não, não pode. Eu sou sócio de uma empresa sei lá de fábrica de coxinha e agora eu quero abrir um MEI para vender qualquer outra coisa. Não, não pode. É uma única empresa que você pode ter no seu nome, um único CNPJ no seu nome, tá? Mais do que isso vocês não podem. O fato de vocês serem empregados, pessoas registradas, não tem problema algum, tá? Pode ficar tranquilos que vocês podem abrir o MEI. Aí a única coisa que vocês vão ter que ver é se a questão de aposentadoria lá na frente, você pagando os dois benefícios vai ser vantagem para você, que é onde nós vamos abordar lá na frente, quando a gente for falar certinho cada benefício que vocês têm direito, tá? Se de repente eu prestei um serviço para uma empresa e não emito nota, como que fica o imposto de renda? Então, você está sonegando, né? Você tem que emitir nota, né? É igual qualquer É outra coisa. obrigatório. A Obrigatório, empresa é obrigatória. tá? É obrigatório.
Aí você vai acabar se prejudicando lá na frente, você tem que emitir. Eu ainda estou com dificuldades para emissão de nota fiscal, bem burocrático. Aí, tá vendo? Ó? Uma pessoa falando que está com dificuldade. E eu apertei um botão aqui, gente, calma aí. Tem uma pergunta. Sou funcionário registrado, agrega algo no MEI, no meu tempo de serviço, a gente vai passar lá na frente isso daí também. Posso contribuir a maior com o INSS como complemento? Sim, pode. A gente vai passar lá na frente. Já falei essa daí. Bom, então vamos um pouquinho para frente, depois qualquer coisa, se eu não respondi, vocês, por favor, repitam a pergunta que a gente vai respondendo, tá? Depois de formalizado, referente ao alvará. Né? Uma das vantagens também de você ter o registro no MEI é que tudo fica um pouquinho mais fácil. Né? Então, por exemplo, para o alvará de funcionamento, você fica dispensado da vistoria prévia da atividade, se for uma atividade de baixo risco. O alvará de funcionamento, você tem provisório por 6 meses. Então, você já consegue abrir a sua empresa até você regularizar tudo isso. E a isenção de taxa de alvará, licenças e cadastros. Então, tudo isso acaba sendo mais fácil e menos burocrático em relação às outras empresas que eles pegam um pouquinho mais pesado em relação a isso. Tá? Então, a única coisa é assim, que você sempre tem que ver na prefeitura se o seu negócio, porque cada tipo de atividade tem uma exigência da prefeitura e cada prefeitura trabalha de uma forma. Então você sempre tem que ir antes de se formalizar, você tem que ir na prefeitura e ver como que aquela atividade que você quer desempenhar a prefeitura do seu município trabalha e se ela tem alguma exigência para isso. Tá? Lembrando que as exigências não podem ir contra a lei, porque vocês vão ver lá na frente que vocês pagam um único valor por mês referente ao MEI, da DAS. Só que tem município que cobra uma taxa a mais por isso. E não pode de forma alguma, tá? Porque a lei fala que você paga um único tributo. E desse único tributo, qualquer outra coisa que vierem a cobrar de vocês a mais, tá errado, tá? Então não pode. Então vocês têm que ficar atento a isso. Falando em tributo, quanto que eu pago para ser MEI, tá? O MEI, ele tem uma redução tributária. Então, você não vai pagar alguns impostos que outras empresas pagariam. Como, por exemplo, imposto de renda de pessoa jurídica você não vai pagar, PIS você não vai pagar, CONFIS você não vai pagar, IPI, entre outros, né? O único que você vai pagar vai ser o ICMS, se você trabalhar com comércio, e o ISS se você trabalhar com serviços. Se a sua atividade trabalha tanto com comércio e com serviço, você vai pagar pelos dois, tá? Como que é calculado? Esse valor, ele é calculado sobre o valor do salário mínimo do ano vigente que você está abrindo a empresa. Então, hoje, por exemplo, hoje o salário mínimo é 1.045, né? Então, a gente vai ver que para o comércio ICMS, ele está saindo 53,25. O ISS está saindo 57,25. Se você acumular os dois, você vai pagar 58,25. É isso que você vai pagar por mês, tá? Dentro desse valor já está incluso o quê? A sua contribuição para o INSS. E você já está contribuindo para o INSS para você ter os benefícios da Previdência Social, tá? Só que, é aquilo que eu te falei, não existe nenhum outro valor que vai ser cobrado por você referente a este valor, referente a esses tributos. Não pode nenhuma prefeitura, nenhum outro lugar vir cobrar mais de você, porque já teve gente que teve cobranças indevidas referente a esse valor e a gente teve que entrar com uma ação. O empreendedor, ele vai pagar esse instrumento através do DAS, tá? Você vai imprimir através do site do Portal do Empreendedor. Lá você vai conseguir fazer a impressão dos boletos e você vai pagar todo dia 20 de cada mês, é feito o pagamento desse valor. Aí é onde entra as questões da declaração anual do MEI, que eu vou passar a palavra para nossa amiga, que ela tem mais conhecimento por ser contadora e consegue passar certinho tudo para vocês, como que vocês têm que fazer essa declaração anual e a importância de ter um contador que ajude a fazer isso, né, Gi? Por favor. Isso.
Tá, então eu já vou dar continuidade aí pela declaração mesmo, que você já iniciou. Essa declaração, ela é feita uma vez ao ano, né? Normalmente até o dia 31 de maio de cada ano. Esse ano, excepcionalmente, até o dia 30 de junho, tá? E tem que, o que vai nessa declaração? Vai a sua movimentação anual, no caso do ano anterior. Nesse ano, declara-se de 2019. O faturamento mensal e as despesas, tá? É simples de fazer? Relativamente sim, para quem está acostumado a preencher declarações, livro caixa, esse tipo de documento, ok, consegue sim fazer a declaração sozinho, né? Mas, por outro lado, tem que analisar direitinho se vale a pena o tempo que vai perder para aprender a fazer isso também, né? Você vai tirar o seu tempo do seu trabalho e vai despender ali para poder aprender a fazer a declaração. Vale a pena? Então, tudo isso tem que ser analisado, né? Quanto à declaração pessoa física, é outra coisa que tem que ser analisada, né? Porque essa declaração do MEI é relativa ao CNPJ, pessoa jurídica, é uma declaração para o Simples Nacional. Agora, a declaração pessoa física tem que ser analisado quanto que esse MEI está faturando na pessoa física, né? Aí que entra novamente o contador, né? Para saber o lucro. Quais foram as despesas, qual foi o lucro, se teve só distribuição de lucro, ok, até um determinado valor, o valor é até alto, é isento, né? Então, pode ser que o MEI fique isento de entregar a declaração de imposto de renda, né? Mais uma vantagem aí de ser o MEI, né? Sim, e também tem a questão assim, né? Não é porque eu posso até 81 mil, eu vou jogar qualquer valor lá. Né? Não, esse valor ele é correspondente onde ele vai trazer para você, por exemplo, uma comprovação de renda sua, se você trabalha só com um MEI, né? De renda Exatamente. da própria empresa para você fazer um empréstimo num banco. Então você tem que fazer uma declaração que realmente mostra a cara da empresa, né? E outra, você fazendo a declaração não significa que você está livre de uma fiscalização. Se você tiver algum problema no imposto de renda e te cobrarem nota fiscal, né, das coisas que você lançou e não tem, você depois tem, né, prejuízos em relação a isso, porque você declarou uma coisa que não existe, ou você deixou de declarar. Então, não é só simplesmente, vou jogar um valor lá qualquer e pronto. Não, você tem que ter veracidade as coisas que você está colocando, né, na declaração. Exatamente. As despesas devem ser comprovadas com notas fiscais emitidas com o número do CNPJ do MEI, para ter validade fiscal. Sim, e tem que guardar esses documentos pelo mínimo 5 anos da data da emissão deles, tá? Porque durante 5 anos você pode ser autuado, né? E aí, se você não tiver essa comprovação, como que vai ficar, né? Você vai ter grandes prejuízos. Então, é assim, tem que ter tudo certinho. Não é porque é MEI, que não precisa de um contador, que não precisa de advogado, de uma assessoria, você vai fazer de qualquer forma. Não, é sua empresa. Se você não tiver regulado todo o histórico da sua empresa, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir ter uma empresa organizada. E qualquer problema que vier a acontecer, já viu, né? E aí, alguma pergunta referente a essa questão da declaração? Ju, deixa eu só fazer mais um comentário aqui a respeito de uma das perguntas, que o funcionário público, por lei, ele é vetado de ser empresário, então ele também não pode ser MEI, tá? Salvo o funcionário público aposentado e que não seja aposentado por invalidez, né? Aí ele pode sim, mas daí ele já não está mais exercendo a função de funcionário público, né? Já não é mais servidor público. Tá bom? Então, só esse adendo aí, foi a Raquel, inclusive, que chamou a atenção aqui sobre isso. Tá. Vamos lá, vamos falar sobre os benefícios da... Agora a gente vai falar sobre os benefícios. Então, muito bonitinho. Eu tenho lá o DAS, contribui com o DAS. Como que faz agora, Gi? Quais são os meus benefícios previdenciários? Como que eu utilizo? Quais são as carências? Você pode passar um pouquinho para nós? Tá, vamos lá. O MEI, ele vai ter os benefícios da Previdência Social, como salário maternidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade,
pensão por morte para os dependentes e auxílio reclusão para os dependentes. Então, no caso de salário e maternidade, o MEI tem que ter, no mínimo, 10 contribuições, que é a carência que a gente chama. Mas essas contribuições, elas podem ser somadas, por exemplo, a um vínculo de emprego que ela tenha tido antes. Né? Vamos supor, trabalhou 5 meses registrada em uma empresa, saiu, fez o registro como microempreendedora e contribuiu mais 5 meses. Então, somamos 10. Tá? Então, essa pessoa cumpriu a carência e terá direito ao salário maternidade. Tá? Outro detalhe, o salário maternidade aqui como um contribuinte individual, e esse prazo, essa carência, ela só é contada a partir do primeiro pagamento em dia. Vamos utilizar o mesmo exemplo. 5 meses de registro numa empresa, saiu da empresa, né, ficou um tempo sem recolher, depois fez o registro como MEI, tá? Não recolheu o primeiro mês, não recolheu o segundo mês, depois veio recolher, só esse primeiro e segundo mês que recolheu com atraso não conta para carência. Ou seja, se ela contribuir por 5 meses, mas com 2 de atraso, ela só terá 8 meses de carência. Vocês estão vendo? Tá? Então é muito importante que a partir da primeira em dia. Tenho certeza que vocês sabem disso. Porque isso é uma coisa que não passa pra gente. Eles não passam. Eles falam, pagou. Exatamente. Você paga a multa, você paga os juros e pronto. Mas ninguém falou que você fica, né, sem a cobertura. Né? Ninguém fala isso. Então, olha que importante essa informação que agora vocês já sabem e podem ficar tranquilos, porque se precisar, vocês vão ter o benefício de vocês, porque vocês vão pagar em dia agora, né, gente? Não vamos mais deixar sem pagar em dia. E qual é o próximo? Exato. Auxílio-doença, por exemplo. Tá, como que funciona o auxílio-doença? O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, né, tem as mesmas características. A pessoa tem que ter um mínimo de 12 contribuições para o INSS para ter a qualidade de segurado e a carência. Tá? Vai passar por uma perícia médica, ser agendada no INSS, primeiramente, e tendo cumprindo a carência, né, de 12 contribuições e tendo qualidade de segurado, vai passar pela perícia, o perito atestando que a pessoa está incapaz, vai receber o benefício, ou de auxílio-doença, né, que agora ou de aposentadoria por invalidez, vai depender do tipo de incapacidade dele, se é total e permanente, ou se é total e parcial, né, e temporária. Se for temporária, é auxílio-doença. Se for permanente, aposentadoria por invalidez. Tá? Só em caso de acidente de qualquer natureza ou doenças específicas em lei, que tem um rol de doenças, que essa carência ela não é exigida. Uhum. Agora tem uma pergunta interessante para você, que eu tenho certeza que o pessoal deve estar pensando nisso. Eu sou aposentada por invalidez e resolvo abrir uma empresa MEI. O que acontece comigo? Não pode. Perde a aposentadoria por invalidez. Quando fizer a primeira contribuição, no mês seguinte já não recebe o benefício. Tá porque vendo? entende-se que a pessoa está em atividade. Tá? E a aposentadoria por invalidez, ela é para incapacidade permanente. Então, entende-se que a pessoa está incapaz para o trabalho. Se a pessoa abre um MEI e começa a trabalhar como microempreendedora, ela está trabalhando. Então, suspende a aposentadoria por invalidez. Vocês estão vendo a importância de consultar um profissional? Às vezes a pessoa, por uma coisinha boba, sabe? Assim, ela resolve, minha vida, eu não consigo trabalhar, mas sei lá, vou abrir uma MEI, vou fazer alguma coisinha que ela realmente não pode trabalhar. Mas às vezes ela abre para a filha trabalhar, para ela ter uma renda a mais, não é? Acaba colocando o nome dela, mas quem vai trabalhar é a filha. O que vai acontecer? Você vai perder a sua aposentadoria por invalidez, por uma coisa que você não teve uma informação antes. E para depois voltar a ter essa aposentadoria por invalidez é complicado, hein? É complicado. Exatamente. Complicado e demorado. Que dá aquela coisa doida, né? O INSS quer mandar todo mundo andar, não quer deixar ninguém na cadeira de roda. Então, gente, tem que tomar cuidado, essas decisões são muito importantes. E hoje é tudo informatizado, né? Não tem como você escapar, mas até capaz do INSS não ver que eu abri uma empresa. Abre, ele vê
Ele vê porque Sim. é tudo dentro de um único sistema, é tudo vinculado. É que você tem direito ao benefício. Exatamente. Tá? Então tem que tomar cuidado, sempre consultar um profissional para te ajudar em relação a isso. E Ô, a, Ju, e a aposentadoria? Ju, Oi. peraí. Vamos pedir pro pessoal clicar no coraçãozinho aí, mandar aviãozinho convidando o Não pessoal tô para assistir a vendo nossa live. coraçãozinho. Cadê o coraçãozinho? Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo? Manda coraçãozinho pra gente ver que vocês estão gostando da live. Manda Tá? coraçãozinho e convida aí. Se clicar no aviãozinho, manda o link para convidar os amigos. Exatamente, exatamente. Porque depois vai ter brinde no final, né, Gi? Vai ter um brinde super especial Exatamente. no final. Ah, agora eu estou vendo os coraçãozinhos. Agora Oba! eu estou sozinha. Eu tava me Aí sentindo sim, tão hein? Aí sim, aí vi vantagem. Então então, vamos lá, vamos continuar. então tá. Aposentadoria por idade. Agora uma coisa super interessante, né? Cansei de trabalhar, Gi. Pelo amor de Deus. Não aguento mais trabalhar. Eu tenho direito a me aposentar? Só por idade. Não Através do acredito. mês, só por idade. As Vou ter contribuições. que trabalhar muito nessa vida, então, hein? Exato. Olha, a aposentadoria por idade para o MEI, ela atualmente, né, a mulher com 60 anos e 6 meses, agora em 2020, pós-emenda constitucional de 11 de 2019, emenda constitucional 103, ela acrescentou 6 meses a idade para a mulher. Então, desde 1 de janeiro de 2020, a mulher tem que ter 60 anos e 6 meses completos, com 15 anos de contribuição, para poder ter direito à aposentadoria por idade. O homem, ele pode, se ele se inscreveu na Previdência anterior a 11 de 2019, ele pode ter, ele continua com exigência de 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Tá? A carência é de 180 meses, no caso, 15 anos de contribuição. E para o MEI, o que acontece? Esse período de pagamento do MEI, ele só serve para aposentadoria por idade. Ah, mas eu quero me aposentar por tempo de contribuição, eu tenho condições para isso. Então, tem que complementar. Tá? A contribuição do INSS do MEI é 5%. Então, a pessoa tem que contribuir com os outros 15% sobre o salário mínimo, sobre o valor do salário mínimo, para complementar e ter direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, mas eu posso contribuir sobre 3 salários? Não, não pode. Só sobre o salário mínimo. E esse tempo de contribuição do MEI só vai contar lá no PBC, quando for fazer o cálculo para tempo de contribuição e para o valor do benefício, esses meses, esse período que foram contribuídos através do MEI, serão considerados como salário mínimo. Então, se contribuir com mais de um salário mínimo, está jogando dinheiro fora? Não pode. É limitado por lei a um salário mínimo, tá? Esse período aí. Vai contar para tempo? Vai se complementar com os 15% que falta. Tá bom? Tenho certeza. Agora vamos para a pensão por morte. Isso. É no Tem perguntas? disso, né? Ai, meu Deus. Ó, Muita gente, já peguei muitos casos da pessoa falar que inteirei 35 anos de contribuição, não pode. Não pode, vai ter que recolher essa diferença de todos esses anos. Gi, como a gente tá com o nosso tempo da sua parte bem, bem apertadinho, a gente vai deixar as perguntas para o pessoal jogar lá no mensagem, na mensagem, e aí a gente vai respondendo por lá. E depois a gente pode voltar, se o pessoal quiser, vai ter que subir coraçãozinho, só com os benefícios previdenciários do MEI, né? Que aí a gente consegue. Ai, ó, já viu o coraçãozinho subindo. Que a gente consegue abordar mais específico cada tópico e abrir para perguntas, né? Legal. Deixa Então, eu só concluir uma coisa, Ju. Claro. Só para falar assim, ó, pensão por morte e auxílio reclusão. Tem direito os dependentes e tem que manter o segurado tem que ter a qualidade de segurado do INSS, tá? E comprovar a dependência, tanto para auxílio reclusão quanto pensão por morte. No auxílio reclusão, tem agora a carência de 24 meses, tem que ter 24 contribuições para poder ter direito, o dependente ter direito, e tem que ser considerado
baixa renda, tem que ter um salário considerado de baixa renda. Tá? Uhum. Ó, uma pergunta importante que eu vi aqui, que eu acho que vale a pena a gente abordar isso agora. Gente registrada soma com o MEI? Não vai somar, por quê? O MEI ele é diferenciado, ele só vai, se for para tempo de contribuição, tá? Ele não vai contar, não vai ser considerado, né? Então, né? Isso. Então, vocês estão vendo, gente? Às vezes a pessoa tá lá achando que vai se aposentar com 2 contribuições, que não sei o que, eu não vejo a hora de terminar, como que fala? De concluir, né, as contribuições, meu número de contribuições essenciais para eu me aposentar. E aí o que acontece? A pessoa descobre que ela só vai poder se aposentar por idade. Exatamente. Né? Isso também não é falado para nós. Quando fala que o MEI, para nós não, né? Para as pessoas que têm a MEI. Quando falam que você pode se aposentar com um salário mínimo, mas não fala que você pode se aposentar por idade. Só fala que você só pode se aposentar. Né? Então não tem uma informação tão completa assim como nós estamos passando para vocês. Bom, então os dependentes, né? Tem a questão do auxílio reclusão e o auxílio, a pensão por morte. Né, que é bem importante também, né? Então a família fica assegurada. Às vezes a família, a única fonte de renda que tem é aquela empresa MEI, né? E como que fica depois, né? Se Deus me livre, acontece alguma coisa com aquela pessoa que comanda a empresa. Então, os dependentes têm aí a pensão por morte. Poxa, muito legal, dá para ficar falando assim muito, muito mais sobre essa questão, mas eu tenho certeza que vocês têm dúvida trabalhista também. E aí eu vou ter que convidar agora a nossa amiga Raquel, que ela que vai vir falar sobre o trabalhista, sobre ações cíveis, sobre o Código de Defesa do Consumidor, que eu tenho certeza que vocês também não têm essas informações. E a gente está com o nosso tempo curtinho e eu pensei que ia dar tempo. Exato, deixa eu... Achou que ia sobrar tempo, né? Eu só vou agradecer aqui o pessoal que eu vi entrando aí, o pessoal da UAB Diadema, meus amigos aqui dos grupos, os advogados, todos meus amigos, e minha família, sobrinhos, família toda tá aí. Mas agradecer a todos, nossos colegas aí, todo mundo que está prestigiando, agradecer muito a cada um de vocês, isso é muito importante pra gente. Com certeza, porque afinal de contas essa é a nossa primeira live, né, do Seu Direito em Minutos, e a gente quer muito continuar com essas lives, quer muito continuar com vídeos, com informações para vocês. Então a resposta, né, de vocês sobre essa live é o que vai dar a força para a gente continuar, né? E o coraçãozinho subindo, que delícia! Isso é muito bom. Isso aí. Então tá bom, agora muito obrigada, boa noite. Vou continuar acompanhando aí, mas em off. Quem tiver dúvida de previdenciário, manda mensagem lá no nosso Instagram, que a doutora Gislaine vai responder para vocês, e a gente promete responder tudo certinho referente às suas dúvidas. E quem sabe a gente não volta, né, com esse assunto que é muito, muito, muito polêmico, e tem várias coisinhas que vocês precisam amanhã, Ju, amanhã eu vou falar sobre pensão por morte com a doutora Liliana. Amanhã aqui no nosso canal. Gente, amanhã aqui no canal tem às live. 19 horas. Pensão por morte, né? E aí vai abranger tudo, só o MEI, vai abranger outras. Exatamente, vou falar só sobre pensão por morte. Então tá bom. Gi, vamos lá, senão nossa amiga então, Raquel. Tá. Tchau, boa noite. Vai lá, Raquel, tchau, beijo. Como que é? Agora vamos lá. Vamos esperar a Raquel. Já estou chamando a Raquel, ela já vai entrar e a gente já vai falar agora. Aê! A doutora Raquel, agora fazendo parte agora da nossa live. Nós vamos falar sobre direito do trabalho, direito civil, e vamos falar também sobre Código de Direito do Consumidor, né? Que é super importante para quem trabalha com o MEI, né? Para quem tem a empresa MEI, saber de todas essas informações, né, Raquel? Então vamos lá, Raquel. Eu tenho uma empresa MEI e preciso contratar um funcionário. Como que a gente faz? Né?
A gente já sabe que não pode ter mais de um funcionário, mas eu não conheço as leis trabalhistas. Eu não sei quais são os reais direitos do meu empregado. Eu sozinha consigo dar conta disso? Você acha que eu vou conseguir pagar todos os direitos dele sem saber, sem a ajuda de um profissional? O que, que você acha? Acho bem difícil. Então é assim, gente, quando vocês forem fazer a contratação de um empresário, de um empregado, vocês têm que fazer o registro deles na carteira profissional, tá? Desse registro vai surgir encargos da qual você tem que pagar além do salário dele. Então não é só simplesmente um único salário que você vai pagar. Você vai pagar o salário e mais os encargos. Então vamos supor, eu contratei um funcionário. O encargo previdenciário que você tem que pagar desse funcionário é de 3% mais 8% de fundo de garantia, totalizando 11% sobre o salário dele. Então, o MEI, ele fica vinculado a um funcionário no valor de um salário mínimo ou o piso da categoria do profissional que você contratar, tá? Então, se você contratar um profissional para uma área que não tem um piso daquela categoria, você vai pagar para ele o valor de um salário mínimo. Em cima desse valor de um salário mínimo, 11% é referente ao encargo previdenciário e o depósito de FGTS de 8%. Né? Então, hoje, o salário mínimo, calculando esses 11%, você vai pagar o valor de R$ 114,29. Então, ou seja, você vai pagar o salário do funcionário mais o valor de R$ 114,29, se nós estivermos falando de um valor de um salário mínimo, né? Se for o valor da categoria dele, tem que ver o salário da categoria e colocar 11% em cima, tá? Deverá ser respeitada todas as regras da CLT para o empregador registrado, para o funcionário registrado. Então, assim, cuidado, não façam tudo sozinho, não vá cometer esses erros, porque uma ação trabalhista, gente, pode prejudicar, pode fechar a sua empresa. Dependendo do que você fizer de errado e o tempo que esse funcionário trabalhar com você, os últimos 5 anos você responde por tudo que você fez de errado pelo empregado. O que vai acontecer? Você vai pagar um absurdo dependendo do que for. Se for hora extra, se um dano moral, né? Muitas coisas que você fizer errado vai surgir lá na frente, porque uma hora, quando você tiver que dispensar esse funcionário, ele vai entrar na justiça. E mesmo se você estiver fazendo algo de errado dentro do seu contrato de trabalho, ele pode entrar com uma ação ainda trabalhando em face a você pedindo a rescisão, porque você não está cumprindo o contrato de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Na contratação de um empregado. O que deve ser verificado na contratação? A celebração do contrato por escrito, que a gente tem por prazo determinado, a gente tem por prazo indeterminado, a gente tem o contrato intermitente, tem o teletrabalho. Existem várias modalidades de contrato que você pode escolher para o seu empregado. Então, você tem que tudo deixar documentado, escrito, tá? Não pode ser... Alguns contratos pode ser tácito, mas como você não tem esse conhecimento, então é importante deixar escrito tudo regulamentado para que você não tenha problemas futuros lá na frente, tá? Não há necessidade de ter cartão de ponto o funcionário, porque para você ter cartão de ponto, você tem que ter um número a mais de funcionários. Como nós estamos falando somente do MEI, que tem um funcionário, então você não precisa ter a obrigatoriedade do cartão de ponto. Entretanto, seria interessante ter esse registro das horas e você respeitar sempre o limite de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Porque se não for respeitado esse limite, você vai ter que pagar hora extra. E o não pagamento da hora extra vai fazer com que você tenha uma ação judicial lá na frente, tá? Deverá ser respeitado o pagamento mensal, deverá ser respeitado as férias, mais 1/3 constitucional, porque tem a forma certa de pagar as férias. As férias ela tem que ser paga 2 dias antes da pessoa sair de férias. Não pode ser paga depois que ela voltar, ou não pode ser tem que ter certinho o pagamento feito. O 13º salário também. E as outras formas de pagamento conforme a lei determina. Então, assim, é um assunto muito amplo para a gente falar todos os direitos do trabalhador aqui, né? Mas aqui fica o quê? A informação de que você tem que cumprir todas essas regras que estão na CLT, porque a partir do momento que você registrou o funcionário, ele tem direito a
a esses regulamentos da CLT. Alguma informação até aqui que você quer acrescentar, Raquel? Sim, eu queria destacar, porque houve até essa pergunta aqui, que o MEI só pode ter um funcionário, então você não pode fazer a contratação de mais que um, e a única exceção é se esse funcionário, um que você estiver afastado. Pelo período Ô, que ele estiver Raquel, tenta baixar um pouquinho o seu som, porque está fazendo microfonia. Tá, perfeito. Vê se melhorou. Ah, melhorou, melhorou. Vamos lá. Então, Mais ou menos, mas a gente vai tentando. eu vou baixar aqui. Você só pode contratar um funcionário no MEI. E a única exceção é se esse funcionário estiver doente, você pode, quando ele estiver nesse período afastado, fazer a contratação de outro. Esse funcionário retornou, você retorna novamente, despede essa pessoa, porque você só pode ter um ativo dentro do MEI, certo? Olha que interessante, tá vendo? Eu tenho certeza que isso era uma coisa que você não sabia. Aí eu tenho um funcionário, esse meu funcionário fica doente, se afasta, como que eu faço? Eu não posso ter mais nenhum funcionário? Uhum. Ninguém, tenho certeza que ninguém contou isso pra você quando você foi se formalizar, não é mesmo? Aí você vai falar, e agora? Vou ter que eu trabalhar? Como que eu vou fazer? Eu nem, às vezes a empresa, às vezes o MEI tem só o funcionário, um único funcionário que dá andamento, né, nas atividades, que a própria pessoa não tá lá para cumprir. Como que vai fazer? Então agora você já sabe, se o seu funcionário tiver que se afastar por auxílio doença, você pode fazer a contratação de um novo funcionário, mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Assim que ele voltar desse auxílio, do afastamento, você tem que desvincular o outro, né? Tá aí a razão pela qual você tem que procurar um advogado, porque você tem que formalizar o quê? Um acordo, um contrato de trabalho por prazo determinado, né? E esse contrato por prazo determinado, ele tem que ser certinho, porque uma vez que você ultrapassar a data limite do contrato por prazo determinado, esse contrato ele se torna contrato por prazo indeterminado, e aí as verbas rescisórias têm muito mais valores a serem pagos do que no contrato por prazo determinado. Então, olha a importância de vocês saberem isso. Muita coisa muda quando você procura um advogado e ele te passa as informações corretas. Porque um contrato desse feito errado, você já tem muito mais verbas para pagar, né? Olha só. E às vezes a empresa não está preparada para isso. Exatamente. Então vamos lá. Bom, e qual que é a responsabilidade do microempreendedor nas ações trabalhistas? Vamos supor que eu acabei cometendo um erro, esse meu funcionário entrou com uma ação trabalhista em face à minha empresa. Como que fica a relação da pessoa física com a pessoa jurídica? Então, aqui no caso do MEI, o que acontece? O patrimônio do microempreendedor individual e os bens pessoais dele são os mesmos. Então, o que acontece? No caso, o MEI, ele é uma mera ficção para habilitar a pessoa física a exercer atos de comércio. Só que, consequentemente, ele responde pessoalmente pelas dívidas. Então, o que acontece? Não existe separação patrimonial. Tá? Então, quando executar, vai ser de forma ilimitada, e inclusive os bens pessoais dele, que muitas pessoas também não sabem, né, Ju? Então quer dizer que se eu tenho um carro no meu nome, Juliana, pessoa física, e eu tenho uma empresa MEI e o funcionário me processa. Aí a minha empresa não tem dinheiro, mas o funcionário consegue então pegar o meu carro, que está no meu nome, Consegue. pessoa física? Exatamente, porque não tem separação. Não existe essa separação. É a mesma, vocês são as mesmas pessoas. Então ele consegue ir diretamente no seu patrimônio, na sua casa, no seu carro, porque a responsabilidade aqui ela é ilimitada. Então ele vai diretamente nos seus bens. Olha que interessante. Eu tenho certeza que você achou que as dívidas trabalhistas iam ficar somente no CNPJ da empresa. Achou que não ia passar. Você não que ia ter que passar? Não, mas a empresa depois que esgotado todos os meios, as formas é que recai para o sócio, que é o que a gente costuma escutar, né? Desconsideração da personalidade jurídica, que é quando se vê que a empresa não tem mais bens, não tem mais dinheiro, aí recai para os sócios. No caso do MEI não existe isso. No caso do MEI, já está relacionado os dois, pessoa física e pessoa jurídica. Não tem a desconsideração da personalidade jurídica. Não tem distinção. Então, vocês estão vendo? Eu tenho certeza que vocês não sabiam dessa informação. E agora, está vendo a importância de cumprir corretamente o contrato de trabalho?
Porque uma ação trabalhista é aquilo que eu te falei, se for um funcionário que trabalhou muitos anos, dependendo da sua irregularidade no contrato de trabalho, você tem uma ação trabalhista de valores altíssimos. Então, isso vai recair aos seus bens pessoais, né? Não fica só limitado ao CNPJ. Aí vocês falam assim, ah, mas aí eu fecho a empresa, sumo. Não, vai recair aos seus bens pessoa física. Tá? Então tem que tomar cuidado, tem que ficar por dentro das leis, tem que saber tudo o que está acontecendo para deixar o seu funcionário regularizado. Bom, a gente está com um tempo muito curto, agora a gente vai passar para o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, vocês têm obrigações e direitos no Código de Defesa do Consumidor, pessoa MEI, né, empresa MEI. Então vamos lá. O que você tem para nos dizer, Raquel, sobre o Código de Defesa do Consumidor para o MEI? Então, existe os dois lados, porque o MEI tanto ele é consumidor quanto ele é fornecedor. Então, o que acontece? Digamos o seguinte, que você vai comprar num lugar, vou colocar um exemplo de uma costureira. Então, tem uma costureira, ela vai comprar diretamente em um local. E ela tem algum problema efetivo com esse local. E aí, a gente pode considerar a gente vai considerar que ela, como ela adquire o bem como destinatária final e para lucrar, que ela não é consumidora ou que ela é consumidora. Aí, o que aconteceu, na verdade? Os tribunais, eles entraram numa teoria que é, na verdade, a teoria finalista. O que eles entendem aí? Eles entendem que é o seguinte, que ok, ela é consumidora final, só que ela é vulnerável. Ela tem uma vulnerabilidade se comparada com, por exemplo, uma loja grande de tecido. Então, a gente não pode comparar ela com uma empresa grande. E aí, ela, como consumidora, também, dentro dessa empresa, ela pode ser considerada uma consumidora e adentrar dentro do Código de Defesa do Consumidor e todas as prerrogativas que ele traz. Poxa, muito legal, tá vendo? É um assunto super interessante que eu tenho certeza que vocês também não sabiam. E as obrigações do MEI no Código de Defesa do Consumidor? Como fornecedor, então que ele vai vender, as pessoas vão adquirir dele, ele tem que cumprir lá com as regras. Dentre as principais, fornecer informações corretas, claras, precisas, quantificação, quantidade, composição, garantia, se tiver riscos, informar sobre os riscos e todas as demais observações ao Código de Defesa do Consumidor. Porque, embora quando ele compra, ele pode se comparar, ao passo que ele fornece, ele também tem que observar tudo que está descrito ali no Código de Defesa do Consumidor. Isso é muito importante, gente. Quando vocês vendem um serviço, quando vocês vendem um produto, vocês têm que ficar por dentro do que a lei do consumidor fala. Então, vocês não podem simplesmente colocar um produto para vender no mercado sem saber exatamente quais são os seus deveres em relação àquele produto. Né? Então, tem uma série de regulamentos que vocês têm que saber antes de colocar a empresa para funcionar. Então, não é só simplesmente abrir e se formalizar. Né? Tem que ter essa assessoria jurídica referente à área em que você vai trabalhar para você ficar por dentro do que a lei exige de você. Porque uma coisa que você faz errado, às vezes você não faz errada nem porque você quer, porque você não tinha simplesmente aquele conhecimento. Pode acabar te trazendo um transtorno muito grande, né? Então, um contrato mal elaborado numa prestação de serviço pode te trazer um dano moral, que nem, por exemplo, né? Uma prestadora de serviço de DJ, né? Olha, 26 segundos para cair a nossa live, eu não vou acreditar. Então, é assim, gente, vamos ter que marcar uma outra live. E o que eu vou falar para vocês? Curtam esse nosso vídeo lá no feed e marquem um amigo que nós vamos enviar para vocês um e-book. Vamos sortear 2 e-books gratuitos de tudo que nós falamos aqui.